Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Inteiro Teor. Aqui você vai ficar por dentro das decisões da Justiça Federal na primeira região. Fique com a gente! TRF da primeira região entende que operadoras de plano de saúde não têm autonomia para indicar tratamentos. Tribunal Regional Federal da primeira região reconhece o direito de um cidadão a obter nova inscrição de CPF. TRF1 nega pedido de farmácia para manipular fórmulas que contêm substâncias derivadas da cannabis sativa. Saiba mais agora aqui no Inteiro Teor. Pesquisa do Ministério da Saúde aponta que, atualmente, mais de 55% da população adulta do país está com excesso de peso e cerca de 20% está obesa. Na luta contra a balança, quando o objetivo é reduzir alguns ou vários quilos, muitas pessoas tentam de tudo. Exercícios, dietas, procedimentos estéticos, receitas caseiras, medicamentos e até cirurgias. Na Bahia, um plano de saúde negou a cobertura de um tratamento para emagrecer a uma segurada e liberou outro procedimento que não foi solicitado pelo médico. Mas a Justiça entendeu que a operadora não tem autonomia para indicar o tratamento mais adequado. Saiba mais detalhes na nossa primeira reportagem. A briga com a balança é um problema que 20% dos brasileiros precisam enfrentar. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, entre os jovens, esse índice aumentou 110% em 10 anos. Com 163 quilos, Fábio fazia parte dessa estatística. Desde os meus 14 anos eu venho lutando contra a obesidade. Então já fiz muitas coisas, já coloquei balão em 2012, nutricionista, nutrólogo, fiz um tratamento em São Paulo, Catanduva, que era com enzimas. Apesar de perder peso, Fábio não conseguia manter os resultados e sempre engordava novamente, até que decidiu fazer a cirurgia bariátrica. Para isso, precisou desembolsar mais de R$30 mil com exames e a cirurgia. Gastos que a Érica não precisou ter. Ela conseguiu fazer tudo pelo plano de saúde. Cada plano de saúde exige uma quantidade diferente de laudos. O meu exigiu 5 laudos de diferentes profissionais. Eu não tive nenhum problema com o meu plano de saúde. Mas nem todo mundo pode encarar uma cirurgia bariátrica. Tem pacientes que têm um risco cirúrgico alto, ou por problemas cardíacos, ou por doenças graves que realmente inviabilizam ou contraindicam a realização da cirurgia. Essa endocrinologista explica que antes de partir para a cirurgia bariátrica, o paciente precisa tentar as alternativas menos agressivas. Ele tem que ser acompanhado por especialista, tomando medicamento, fazendo dieta, às vezes psicoterapia, às vezes e inclusive atividade física, durante pelo menos 2 anos. Uma das indicações para tratar a obesidade sem precisar de cirurgia é a internação em clínicas especializadas em emagrecimento. Essa foi a recomendação médica feita a uma trabalhadora da Bahia. Mas o plano de saúde negou o tratamento. Alegou que ela se enquadrava nos requisitos para a cirurgia bariátrica e que o plano não cobria internações em clínicas. O caso foi parar na Justiça. Ao analisar o processo, a 6ª turma do Tribunal Regional Federal da primeira região entendeu que não cabe à operadora negar a cobertura, já que existe uma indicação médica. Os magistrados entenderam que o tratamento seria fundamental para a saúde dela. Se o médico indica esse tratamento, que o plano de saúde deva cobrir o tratamento independente da realização da auditoria interna. Reforça a autonomia do ato médico na medida em que ele diz que se o médico indicou, o plano deve cobrir. Pet é naturopata e dono de um spa. Ele conta que os resultados para obesos são positivos com esse tipo de programa de emagrecimento. A vantagem é a perda de peso de forma natural, com uma reeducação alimentar e sem correr os riscos de uma cirurgia. Já tive pessoas aqui que emagreceram ao longo de 5 meses 40 quilos, ou 20 quilos ao longo de 2 meses. Essa é a pergunta que todos querem fazer. Quanto que eu emagreço aí? Quantas gramas? Óbvio que
cada organismo, ele se comporta de um jeito. Alfran é um exemplo disso. Com 135 quilos e problemas de saúde por causa do excesso de peso, ele resolveu procurar ajuda. Mas não quis fazer a bariátrica. Foi para um spa e passou a adotar no dia a dia o estilo de vida que aprendeu lá. Em 8 meses, ele eliminou 30 quilos. Eu tenho noção de que é uma cirurgia de risco, né? Eu não estava convencido que o risco da cirurgia era maior do que o risco que eu estava correndo, menor do que o risco que eu estava correndo. Eu achei que ainda valeria a pena. Ainda em processo de emagrecimento, ele comemora o resultado. A saúde recuperada e está otimista para atingir os sonhados 85 quilos. Eu estimo que antes do final desse tratamento eu devo alcançar os 50 quilos, que a princípio é o que seria, né? A vida melhora. Eu consigo com muito mais energia, ter muito mais energia para brincar com minha filha pequena. Falo, nossa, eu tô assim mesmo, eu ainda não consegui, minha mente ainda não conseguiu fixar que minha imagem é essa hoje. Hoje de manhã eu acordo, eu quero viver, eu quero correr, eu quero, sabe, trabalhar, eu quero ter ânimo, eu tenho ânimo. E veja a seguir. Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconhece o direito de um cidadão a obter nova inscrição de CPF. TRF1 nega pedido de farmácia para manipular fórmulas que contêm substâncias derivadas da cannabis sativa. É já aqui no Inteiro Teor. O CPF, ou Cadastro de Pessoa Física, é um documento emitido pela Receita Federal que serve para identificar os contribuintes, pois os números são diferentes para cada pessoa. Quando você faz o seu CPF, recebe os números que serão os seus durante toda a vida e que só mudam por decisão judicial. E foi o que aconteceu com um cidadão que teve que procurar a Justiça Federal para ter reconhecido o direito de cancelar seu CPF e conseguir nova inscrição. Ele provou que seu documento foi usado por terceiros de forma fraudulenta. Quem dá mais detalhes é Daniela Garcia. 11 números e uma combinação única para identificar cada cidadão. Assim é o Cadastro de Pessoa Física, o CPF, emitido pela Receita Federal. O documento usado para identificar os contribuintes no imposto de renda é exigido em diversas outras situações. Para se matricular em uma universidade, abrir conta em banco ou pedir cartão de crédito, por exemplo, é necessário fornecer o CPF. Em casos de dívidas ou de protesto em cartório, o cidadão fica com restrições no nome. E foi o que aconteceu com um trabalhador rural em Minas Gerais. Mas no caso, não foi ele quem contraiu as dívidas. O documento dele foi roubado e passou a ser usado pelo estelionatário para financiar veículo, emitir cheque e abrir conta em banco. O trabalhador entrou com uma ação na Justiça Federal em Minas Gerais e as restrições foram retiradas. Mas o criminoso seguiu aplicando golpes, gerando novas inclusões nos órgãos de proteção ao crédito. A Justiça, então, determinou o cancelamento do CPF e a expedição de um novo número. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, alegando que a emissão de um novo número contraria a instrução normativa da Receita que trata do assunto. Este advogado explica o que diz a norma. A Receita Federal do Brasil, ela prevê o cancelamento do CPF em virtude de dupla inscrição no cadastro ou eventual obtenção irregular desse documento por parte do próprio contribuinte. Não há previsão na Instrução Normativa 1548 de 2015 de cancelamento do CPF em virtude do seu uso fraudulento por terceiros.
Mas ele esclarece que, apesar de não ser possível resolver o problema administrativamente, a questão pode sim ser solucionada na justiça. O advogado orienta ainda como o cidadão pode proceder. Nessa ação, o contribuinte, o cidadão que é vítima da fraude, deve juntar provas dessa fraude, como, por exemplo, o uso do CPF vinculado a uma assinatura falsificada, o uso do CPF em outra unidade da federação em que o cidadão, o contribuinte, nunca esteve. Outra alternativa é juntar nessa ação proposta perante a Justiça Federal, envolvendo a Receita Federal do Brasil, cópia do processo criminal em que haja condenação do fraudador. Foi o que fez o trabalhador rural, e a 6ª turma do tribunal reconheceu o direito a um novo número. O relator, juiz federal convocado Roberto Carlos de Oliveira, destacou que ficou comprovada a utilização indevida do CPF por terceiros e que, em tal situação, já há jurisprudência no sentido de determinar o cancelamento do número e permitir nova inscrição. Em dezembro de 2019, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabeleceu, por meio de uma resolução, as regras de autorização para fabricação, importação, prescrição, comercialização e dispensação de produtos de cannabis para fins medicinais. Pela resolução, derivados ou fitofármacos à base de cannabis devem ser distribuídos exclusivamente por farmácias, sem manipulação. Uma determinação confirmada pela Justiça. Quem dá mais detalhes é o repórter Márcio Fontinelli. A cannabis tem o efeito de aliviar dores e problemas neurológicos. Por isso, é usada em diversos tratamentos para proporcionar mais qualidade de vida a pacientes com doenças como câncer, dor crônica, epilepsia e glaucoma. É o caso da Ana Fischer. Ela é portadora de uma síndrome rara chamada CDKL5, que provoca crises de epilepsia frequentes. Depois de uma luta judicial, em 2014, ela se tornou a primeira paciente no Brasil a conseguir o direito de importar remédios à base de cannabis. Hoje, a Anne tem 12 anos e o sucesso no seu tratamento trouxe avanços nos estudos sobre o uso da cannabis medicinal. Antes de começar o tratamento com canabidiol, a Anne vinha até de fato evoluindo, ela estava indo bem. Só que com 4 ou 5 anos, ela começou a ter um aumento do número de crises e as crises ficaram mais intensas. E para o nosso desespero, de uma criança que estava andando com alguma dificuldade, mas andava, que já estava falando as primeiras palavras, em apenas 4 meses, ela virou um vegetal na cama. Como a Catiele fala, ela parecia uma bonequinha de pano na cama, imóvel, inerte, não se mexia. E aí bateu o desespero. Graças a Deus, depois do uso do canabidiol, ela aos poucos recuperou muito daquilo que ela tinha perdido. Hoje a gente pode dizer que ela tem qualidade de vida. E não só a Anne tem qualidade de vida, toda a família. Porque aquele peso, aquela tensão, ela sumiu muito com a melhora dela. Até pouco tempo, a compra de medicamentos à base de cannabis não era uma tarefa fácil. A burocracia ainda era uma barreira. Com a resolução 327 da Anvisa, essa compra se tornou mais acessível. Hoje o processo de importação simplificou muito. Está muito mais fácil, muito mais ágil e qualquer pessoa no Brasil, tendo a prescrição, tendo os documentos que a Anvisa exige, pode importar. O processo está bem melhor. Ainda existe espaço para melhorar, mas não se compara hoje o processo como era. De acordo com a resolução da Anvisa, a comercialização de medicamentos à base de canabidiol só pode ser feita por farmácias e drogarias, sem manipulação e com prescrição médica. Mas uma farmácia resolveu questionar a restrição na Justiça, perdeu em primeira instância e entrou com recurso. O caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar o processo, a desembargadora federal, Daniele Maranhão, entendeu que a Anvisa exerceu seu poder regulatório e, por isso, os artigos 15 e 53 da norma não podem ser considerados ilegais, como pretendia a empresa.
Além disso, por se tratar de um assunto técnico, o Poder Judiciário não deve intervir, ainda mais por se tratar de uma planta submetida a controle especial, porque dela podem ser extraídas substâncias entorpecentes. E você lembra da Anne? Hoje a família da Brasiliense lidera uma campanha para que seja aprovado o projeto de lei 399, em tramitação na Câmara dos Deputados, que autoriza o plantio de cannabis em solo nacional por empresas, governo e associações de pacientes. Além da aprovação, o pedido é para que a lei seja batizada com o nome dela, Anne. Pessoal, Ei, você? essa aqui... Tá, não, calma aí. Rapidinho. Essa aqui é a família Fischer, Norberto, Catiele e Anne. Sabe de uma coisa? Sabe esse PL 399 que vai virar lei Anne Fischer? Vamos votar. Yes! Avante Brasil! Vamos melhorar o Brasil! Força! Lê isso daí, vê que não tem nada de mal. Vai ser muito positivo pra todo mundo. Beijo pra vocês. Tamo junto, hashtag tamo junto. Bom voto, vamos melhorar o Brasil. E a gente termina o programa convidando você para visitar nosso portal e acompanhar o TRF1 nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o nosso próximo programa. Tchau!